Fala, minhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Everson e nesse vídeo, mais uma etapa da sequência aí de regs, vou mostrar para você o template da APIs. Muito construinte em consultorias, etc. A gente precisa construir APIs, RESTful, para servir seus modelos, para criar as regras de negócio dos seus clientes, né? Para os seus específicos dados ali do reg e assim por diante. A gente precisa de API para tudo, né, hoje em dia. Então, nesse vídeo eu vou mostrar uma API, um template robusto, usando as melhores práticas. Então, estamos aqui olhando para TDD, a arquitetura DDD, né, e além de outras coisas como os testes unitários, né, Docker Compose, sistemas containerizados e tudo mais que é direito aí em suas APIs, tá? Então, sem mais delongas, vamos agora para o vídeo para vocês aqui. Nesse momento está mostrando um código aí para vocês, eu não vou entrar nesse momento agora na detalhe do código, né? Aqui está meu GitHub e se você olhar aqui no meu repositório, vai ter um template aqui, né, em .NET. Geralmente .NET é uma das melhores, vamos dizer, linguagens atualmente, né? Nós temos bons desempenhos, foram lançados no .NET 8, então a gente aqui foi construindo .NET 9, nós temos aqui uma documentação bem legal, tudo que foi colocado, né, documentação, estrutura, versionamentos, né, tudo que você precisa vai estar aqui, rodar os seus migrações, etc, no banco. Então a gente está falando aqui de Entity Framework, né, a HTTPS, tudo que você precisar aqui, como executar isso nos seus containers, né? E aí posteriormente Kubernetes, né? Então a gente está bem familiarizado. Um ponto principal que eu quero falar sobre você, né? O DDD, o Domain Driven Design, que é uma abordagem, né, atual, desenvolvimento de software, né, que se baseia no domínio do negócio, ou seja, a gente vai pegar regras de negócio daquele seu cliente, daquele seu sistema, e colocar isso no código. Isso ter como objetivo criar um software que atenda às necessidades do negócio. Então a gente não está olhando mais sim para a necessidade daquele seu cliente, o que ele precisa e etc. Então se resume basicamente a aplicação. Nesse caso a aplicação são as rótulas, os controllers, né? Então a API, o primeiro ponto ali. E aí nós temos a camada de serviço, cada um representa uma camada. Essa camada de serviço é onde está a responsabilidade das regras de negócio, né? Então cálculos complexos, etc. E cada ideia desse aqui, cada um tem uma responsabilidade. Então quando falhar em algum lugar, você sabe onde ir. Isso é o mais importante, tá? Para você corrigir seu bug, etc. A gente está definindo a responsabilidade de cada camada. Isso é muito importante. A camada de infraestrutura é aquela camada que se conecta aos seus bancos de dados, né? Bancos relacionais, não relacionais, etc. Nesse template eu já deixei preparado para você. Então está conectado um banco Postgres e também para um banco de memória, o Redis, né? E a camada domain, ou seja, o domínio, né? É onde fica ali as entidades, ou seja, aquilo que representa, né, o seu negócio. Então, por exemplo, um produto tem descrição, valor e etc. Né? Isso é a camada de domain, de domínio. E ela se comunica entre si e cada uma tem a responsabilidade. Nesse template também eu coloquei o TDD, ou seja, o que é o TDD? Né? O Test Driven Development. Né? Basicamente significa você testa primeiro para depois desenvolver. Né? Muitos desenvolvedores têm uma certa dificuldade para isso, né? Para que eu vou testar? Uma coisa que eu nem fiz ainda. Mas a ideia dessa metodologia, né, de desenvolvimento é justamente você conseguir saber aquilo que realmente você precisa desenvolver e não desenvolver nada desnecessário. Ou seja, você não vai perder tempo com funcionalidades que não precisam. E quando você faz o teste primeiro e depois falha, né, vai falhar porque não existe nada, e você começa a criar e aí depois falha e cria, então você vai só criar aquilo que realmente importa. Então a ideia desse fluxo é esse: você testa, ele vai falhar, claro, porque você não tem nada, aí você depois refatora isso, né, para criar aquele seu primeira funcionalidade, beleza, testa novamente, deu problema?
continua refatorando e assim vai até ele passar o teste, ou seja, a funcionalidade está perfeita. Fora isso, quando você fala com integrar isso a Continuous Integration, Continuous Delivery, ou seja, CI, CD, os testes já estão prontos. E a maioria dos projetos, assim, quando é rápido, a gente faz isso o contrário, né? A gente deixa os testes para os finais, né? Mas é bom tentar essa metodologia. Aqui tem os testes unitários e template e vai te ajudar nisso, tá bom? Sem mais delongas, vou mostrar aqui o código para você, tá? Então a estrutura do código, se for lá no ritmo, basicamente é o seguinte, né? Nós temos essa parte CRC, onde temos a camada de API, né? Como a gente conversou um pouquinho lá. Aqui temos os controles, o meu primeiro é a camada principal, ou seja, da aplicação, né? Então nós temos aqui o controller e aqui tem um CRUD, ou seja... Opa! Nesse momento é de você inscrever nesse canal, dar o joinha e se você está nas nossas redes sociais, no TikTok, segue a gente lá para apoiar nosso conteúdo e eu trazer novos conteúdos para vocês. Valeu, um forte abraço! Então aqui está o código para vocês, né? Já mostrando aí. Aqui estamos na primeira rota do controller e nós temos aqui, né, a camada de controller onde entra seus dados ali, né, etc. Eu estou no método create do CRUD aqui, né, que é create, update, delete e get, né? Praticamente são esses métodos do CRUD. Então, temos a camada agora de serviço, ou seja, a gente tem um create async, né, lá na camada de serviço. Aqui a gente só pega o dado e transfere, a gente não faz nenhuma regra do negócio, né? Então a gente vai lá para a camada de serviço, né, que está em application, e a camada de serviço nós temos aqui um product service, que vai ter ali que o método create, né? Então, que tem a regra do negócio. Nesse caso aqui, a gente não tem regras complexas, validações, etc. Mas se tivesse, a validação estaria aqui. Um exemplo, o preço tem que estar entre 0 a 100. Se ele for maior que isso, não estiver nesse range, ele não pode. Então a gente dá um alerta, né, um problema. E aí, essa aqui está a regra de negócio nessa camada de serviço. Tá? E posteriormente, nós temos a camada aqui, ó, Product Repository, ou seja, aquela camada que é responsável por salvar os dados. Então, no momento que eu vi que o erro aqui no meu back-end, né, no meu API, falhou na inserção dos dados, ou seja, não está na camada de serviço. Eu sei, ó, onde está? Aonde? Na camada de repositório, ou seja, de infraestrutura. Então, a camada de repositório, nós temos aqui os repositories, né? E aqui nós temos o Product Repository, que vai ter ali meu create, né? Que nesse caso é o Edge A5, que a gente chamou lá. Então ele recebe o produto e salva com base no contexto. Nesse caso aqui o contexto é o Postgre, mas o contexto pode ser o Redis, que já está configurado. Aqui é dinâmico. Essa é a inteligência da coisa aqui, dessa infraestrutura. Né? E a camada no main, ou seja, as entidades que definem ali. Então nesse momento eu posso olhar aqui, ó, que o meu produto, certo? Basicamente ele vai ter qual tipos, né? Então tem o nome, descrição, a URL da logo, a API Key, a Ascent Key, ou seja, os credenciais ali dos modelos da OpenAI, por exemplo, e o Helm ID, ou seja, a questão do qual cliente, né, para consumir isso, tudo ser dinâmico. E todas as validações aqui que eu preciso fazer aqui embaixo, tá? E basicamente é isso, nós temos essa infraestrutura um pouco mais detalhada e nós temos aqui, fora da nossa aplicação, né, fora do CSS, nós temos os testes, onde nós temos o teste de aplicação, nós temos o teste de controller, nós temos o teste do main, e assim cada camada tem seu teste. Isso é importante. Não necessariamente você precisa ter em todas as camadas, mas quanto mais camadas, maior a sua cobertura de testes. Tá? Então, sem nem mais longo aqui, vamos mostrar para rodar esse negócio aqui, né? Vamos ver ele funcionando. Ele já está rodando aqui, tá no executável aqui do cursor, perdão, do cursor, porque a gente sabe que o cursor é muito bom, a gente consegue dar um ChatGPT aqui, etc. Né? E aí, ele está rodando aqui, eu vou te mostrar aqui agora para vocês, aqui, ó, um Get All Products. Então, eu vou vir aqui, ó, e ele retornou ali os meus dados, né, do banco de dados. Então, se eu for mostrar aqui o banco de dados para vocês, então tá aqui, ó, nossa aplicação, vamos mostrar lá, ó, nós temos um, né, e aí quando eu vou criar um cara aqui, deixa eu criar um cara, vou criar mais um produto,
LLM New AI Model V2, por exemplo. Aqui eu boto a logo, né, que o cliente vai querer utilizar, um logo específico. Eu estou falando uma RAG, ou seja, multimodal, então temos ali vários modelos a depender do que a gente precisa. Nós temos as chaves dos modelos, né, criptografadas, etc. E nós temos ali o cliente, né, que é um ID específico da nossa autenticação. Então, nesse momento, vai lá, deu 201. Né? E se a gente for olhar agora no banco, ó, lá, 2. Então, essa é a ideia de você ter um template bem estruturado, que você consegue desenvolver muito mais rápido, né, além de ativar boas práticas de mercado, tá? Então, e aí é muito simples, tipo, a gente está aqui no Docker, né, então você vai ver a estrutura aqui de Docker, deixa eu mostrar para vocês. Tá, então nós temos aqui API, eu vou, né, o nosso banco ali, ó. E, meu querido, se você quiser containerizar o negócio, é só Docker, Compose, Build, e o "-d" é detach, ou seja, saia, não precisa ficar colado no terminal. Então ele vai buildar tudo e vai deixar o terminal livre para você, né? Perceba que eu já tenho um banco que possivelmente ele vai sobrescrever esse cara. Vamos ver. E voilá, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, nós temos a API containerizadas. Vamos abrir aqui, né? Eu vou botar aqui a porta do Swagger. Tadã! Então está tudo aqui documentado. Veja que nós temos aqui o docstrings, né? Então documentando quais produtos, que assim vai, né? E muito legal, muito legal. Vamos ver lá no banco. O banco ver se tem alguma coisa lá. Não, o banco ele permaneceu mesmo, ele não subscreveu. Pelo menos o Docker é inteligente nesse ponto, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostou, não esquece da gente aí, apoiar o nosso canal. E um forte abraço, até a próxima série. Tchau!